Um deserto repleto de matadores determinados. Mongólia, 80 milhões de anos atrás. Para quem não tem tamanho, um bom cérebro pode ajudar. Pesando apenas 45 quilos, a fêmea de Velociraptor, Tip, está entre os predadores mais aterrorizantes. Em grupo, eles são assustadores, mas Tip está sozinha agora. Sem o grupo, Tip morrerá de fome. Sem um companheiro, ela não terá futuro. Será que Tip sobreviverá usando apenas sua própria inteligência e perspicácia? Ou será que ela não terá forças para enfrentar os predadores furiosos? Como sobreviver? A jornada de Tip. O deserto da Mongólia é enorme e vazio. Quente e implacável. Aqui, até mesmo o mais valentão dos dinossauros luta para sobreviver. Tip, uma fêmea de Velociraptor, vive uma aventura perigosa. Há 4 dias, seu grupo foi morto por outro grupo de velociraptores. Tip não é uma caçadora solitária, mas ela precisa se alimentar logo ou morrerá de fome. Longe de casa, ela encontrou um paraíso que pode salvar sua vida. Um prenocéfale. Ela já os conhece e sabe que gosto eles têm. Os mais jovens lutam para se divertir. Seu crânio de 22 centímetros parece um ariete, e sua espinha dorsal foi feita para resistir aos golpes. Por enquanto é só brincadeira, mas um dia esses machos lutarão pelo domínio de seu grupo. Mas isso se continuarem vivos, pois os predadores estão sempre por perto. Tip está impaciente. Normalmente ela só iria atrás deles quando chegasse a hora. Se ela não estivesse sozinha, seria muito fácil. Mas a fome a faz tomar uma decisão perigosa. Tip não está em sua melhor forma. E sem o grupo para ajudá-la, o impacto desses crânios poderia partir sua espinha ao meio. Como muitos devoradores de plantas, os prenocéfales geralmente se separam quando estão comendo. E essa é uma boa chance para Tip.
Em grupo, os velociraptores estão entre os mais ágeis matadores do planeta. Mas quando caçam sozinhos, eles precisam contar com a sorte. Mais um dia de barriga vazia. Agora Tip vai se contentar com qualquer coisa que encontrar. Desesperada, ela começa a procurar no chão. Um grito familiar. Pode ser uma boa refeição. Intrometer-se em um bando de oviraptores é loucura. Eles são rivais ferozes, têm o dobro do tamanho de Tip. No lugar de dentes, esses carnívoros têm um bico bem forte e garras igualmente assustadoras. O barulho que atraiu Tip parecia de uma briga. Mas não se trata de comida. É apenas sexo. Esse macho mais velho está fazendo o que pode para atrair uma fêmea. Faz movimentos suaves e fica empinado. Mas não está agradando. Ele merece aplausos pelo esforço. Um pretendente mais jovem entra em cena. Magoado por perder a disputa, o jovem oviraptor desconta sua raiva em Tip. O deserto da Mongólia está repleto de predadores. Tip é carnívora, mas ela tem de tomar cuidado para não virar refeição de algum outro bicho. Mais um lagarto nojento. Pois é. Ela tem de se virar com o que encontrou. Mas esse lagarto não vai ficar por perto para o jantar. Ih, Protoceratops. Tip se meteu numa encrenca. Os Protoceratops geralmente são tranquilos, mas engrossam quando alguém chega perto de seu ninho.
Esse velho macho tem um olho só, mas quando precisa proteger a família, ele é cruel. Ele a persegue muito além do seu próprio território e chega a invadir o domínio de outro macho. Os Protoceratops são do tamanho de um carneiro e também são dóceis. Mas os intrusos enfurecem o líder desse bando. Ele protege o seu harém com a própria vida. O velho macho é um veterano de guerra, mas está perdendo a batalha. Confuso e desorientado, o macho ferido erra o caminho para casa. Ele está exausto, sangrando e não tem como escapar. Tip só precisa esperar. Essa é a chance de Tip. Ela não está fora de perigo. Longe do bando, Tip pode estar com os dias contados. Com o filme Parque dos Dinossauros, o ligeiro Velociraptor tornou-se de uma hora para outra um dos dinossauros mais famosos do mundo. No entanto, o Velociraptor tinha, na verdade, menos da metade do meu tamanho. Os cientistas achavam que os dinossauros lembravam os lagartos, mas hoje achamos que eles lembram mais os pássaros. Em 1999, um grupo de paleontólogos descobriu na China uma nova espécie de dinossauro com características revolucionárias. Ele tem uma camada de penas primitivas de até 4 centímetros de comprimento. Os Sinornithosaurus tinham uma população numerosa 135 milhões de anos atrás, e é um dos primeiros dinossauros conhecidos que se assemelha a um pássaro. Mas ele não voa. Então por que tinha penas? Talvez para ajudar a controlar a temperatura do corpo, ou talvez para atrair o sexo oposto. 55 milhões de anos depois, surgiu um outro carnívoro incapaz de voar: o Velociraptor. Além das penas, o Velociraptor e o Sinornithosaurus têm mais de uma centena de características que se assemelham aos pássaros, inclusive os ossos ocos que ajudam a voar.
Baseados nessa montanha de evidências, esses dois dinossauros predadores confirmam a crença de que os pássaros são descendentes diretos dos dinossauros carnívoros de duas pernas. Ainda não sabemos ao certo por que as penas se desenvolveram, mas sabemos que o que parece um pássaro e age como um pássaro deve ser um dinossauro. Para a maioria das criaturas do deserto de Gobi, estar vivo já é um grande desafio. A rotina diária não varia nunca. Para a fêmea solitária de Velociraptor, Tip, a mudança está no ar. Um bando de velociraptores saiu para caçar. Quando estão famintos, eles atacam tudo, ou quase tudo. O líder do bando é Broken Hand. Ele é forte e agressivo, apesar do defeito no braço. Dois oviraptores se deliciam enquanto agora não é o melhor momento para brigas. Um rastro de sangue promete. O sangue é de uma presa de Tip. Ela está se deliciando com a carcaça. Velociraptores iguais a esses exterminaram seu bando. Ela tem motivos para sentir medo. Tip não tem alternativa, a não ser cair fora. Ou talvez não. Ir embora sozinha é chato, e esse bando é forte. Ela vai ter de manter a cabeça fria, bem fria. Tip vai esperar o momento certo, até que o bando tenha comido à vontade. Com o estômago cheio, esses velociraptores devem ser menos perigosos, mas é preciso cautela. Um erro pode custar a vida de Tip.
Blue Brow resolve agir, mas ele não é o chefe. E não recebeu permissão de Broken Hand. Com a liderança ameaçada, Broken Hand reage. Mas não é com Tip que ele está bravo. É com Blue Brow. Blue Brow está abalado, mas não desiste. Broken Hand calculou mal. Esse garoto não é nada fácil. A queda de Broken Hand representa uma vitória impressionante para Blue Brow. O equilíbrio de poder no bando mudou. Sem a presença de Broken Hand, o jogo muda completamente. E Tip tem uma nova chance. Tip foi aceita. Para garantir seu lugar na hierarquia do bando, ela ainda precisa mostrar o que sabe. Quando está caçando, um bando de velociraptores ocupa uma grande área. Ela conhece esses protoceratops de algum lugar. Tip voltou, e dessa vez ela não está sozinha. Os velociraptores raramente atacam de frente. Eles sabem como pegar de surpresa. Dotados de cérebros relativamente grandes, eles são um dos dinossauros mais perspicazes e perigosos da região. Esse casal está distraindo o bando de protoceratops, enquanto Blue Brow e Tip rondam por perto. A estratégia funcionou. Os ninhos estão desprotegidos. A intenção dos intrusos não é matar, mas apenas consumar um roubo. É hora de dividir o saque. Blue Brow fica com a sua parte.
Tip é obrigada a abrir mão da sua. Ela ainda está no ponto mais baixo da hierarquia. Tip fez a sua parte direitinho. Ela provou seu valor e garantiu seu lugar no bando. Três meses mais tarde, agora em forma e confiante, Tip está prestes a se tornar mãe. Ela encontrou um ninho num lugar que lhe agrada, mas ele já tem dono. Bastante segura para se impor, Tip não tem mais motivo para ser submissa. A fêmea rejeitada espera que Blue Brow haja em seu favor, mas a posição dele é clara. No planeta dos dinossauros, predador e presa convivem lado a lado, como inimigos íntimos. É um relacionamento interrompido apenas de vez em quando. Quando os estômagos estão cheios de novo, a calma é restabelecida. Tip ganhou sua primeira ninhada. Ela é pequena, apenas 5 ovos, mas é um investimento no futuro. Tip não tem mais tempo para caçar. Blue Brow é um líder novato, e os seus instintos de caçador ainda precisam ser testados, como o bando logo poderá perceber. Um Chuvuia deserte está bicando a casca de uma árvore morta à procura de larvas. Blue Brow comete um erro de tática. Ele hesita e desperdiça o elemento surpresa. Agora a única esperança é correr atrás dele. Um Oviraptor, com seu bico triturador de ossos, acaba com a caça de Blue Brow e com a refeição do bando. Humilhado, Blue Brow é o primeiro a sair de cena. Que decepção!
pequeno Chuvuia Desert, apenas para citar alguns. Mas esses números não fazem sentido. As mais presas do que predadores. Mas na Mongólia pré-histórica, o ecossistema era o paraíso dos predadores. Sem dúvida, o mais bizarro era o Oviraptor. É difícil distinguir a frente do crânio da parte de trás, mesmo porque ele não tinha dentes. Em vez disso, ele tinha uma espécie de bico. Mas o Oviraptor também tinha garras típicas de um carnívoro. Afinal, o que eles comiam? Quando o primeiro Oviraptor foi descoberto em 1923, ele estava deitado num ninho que parecia pertencer a Protoceratops. Os cientistas batizaram a nova espécie de Oviraptor, ou ladrão de ovos. Porém, recentemente, descobriu-se que os ovos eram do Oviraptor. O suposto ladrão era, na verdade, um pai dedicado. Talvez o Oviraptor perseguisse pequenos animais como aperitivos. Ou ainda, uma vez que seus ancestrais perderam os dentes, ele tornou-se mais versátil, um onívoro que consumia tanto plantas quanto carne e talvez ovos também. Quanto ao comportamento dos dinossauros, geralmente temos de confiar nos nossos palpites. E essas ideias mudam à medida que fazemos novas descobertas. Implacáveis. A vida prossegue no limite. Quando nada é proibido. Quando a noite chega, Tip fica no ninho cuidando de seus ovos. Ela está sem comer há vários dias. Um pequeno Deltatheridium chama sua atenção. Ele se movimenta graciosamente. Seu instinto de caçadora é despertado e ela abandona os ovos. Tremendo erro. O intruso é Broken Hand, que está apenas tentando sobreviver. Sobrou apenas 3 ovos. A perda é um retrocesso, mas pelo menos não foi um desastre total para a futura mamãe. Há algumas semanas, Tip construiu um alicerce para o futuro. Na noite passada, os ovos eclodiram. Agora, tanto ela quanto os filhotes precisam se alimentar. Com menos de um dia de vida, esses jovens velociraptores têm de se defender sozinhos. Ela precisa caçar. Mais uma vez, o bando está com a força toda e ansioso para a grande caçada.
Esses ossos do velho Protoceratops são tudo o que sobrou da refeição que salvou a vida de Tip. Mas nem todos têm a mesma sorte. Desesperado e faminto, Broken Hand ataca impulsivamente um bando de Prenocéfali. Sem o bando para apoiá-lo, o velho guerreiro está indefeso. Sem olhar para trás, o bando vai embora, deixando Broken Hand à sua própria sorte. Protegida por apenas 2 fêmeas. Agora o jogo... O ataque surpresa deixa 2 filhotes... Com a mesma rapidez que chegou, o bando desaparece. O objetivo é comer e não ser comido. A refeição que Tip trouxe para casa parece sua própria cria. Mas aqui no deserto de Gobi, os seus filhos também poderiam tornar-se, da mesma forma, o jantar de um oviraptor. Vamos ver o que o vento traz. Na Mongólia da pré-história, nuvens negras são raras e as tempestades um fenômeno. Aqui chove apenas alguns centímetros por ano, apenas o suficiente para manter a vida. Mas isso não é chuva de primavera. É uma tempestade repentina. Tip nunca tinha visto nada igual, muito menos a tragédia que estaria por vir. Pela primeira vez em um século, a chuva é implacável. A única coisa que os dinossauros podem fazer é se abaixar e esperar. Quando finalmente a tempestade termina, a vida volta ao normal. Só que desta vez há mais pressa, há mais fome, mais crueldade. O bando está faminto, ávido e obcecado por encontrar uma refeição de verdade. Eles até aceitariam restos, mas a carcaça do velho líder, Broken Hand, está decomposta demais para ser comida.
É melhor tentar um Protoceratops. O mesmo esquema de sempre, com alguns toques diferentes. O bando se separa, cada um em sua posição. Essas duas fêmeas distraem o bando, enquanto Blue Brow e Tip se preparam para atacar. Normalmente, Blue Brow tomaria a liderança. Mas Tip ataca primeiro. Blue Brow hesita. Ele já enfrentou esse macho antes. Quando finalmente ele se decide, Tip cai. Mas essa queda pode ser um lance de sorte. Por causa de um fenômeno inesperado, os dinossauros guerreiros estão condenados. Saturadas pelas águas da tempestade, as dunas começam a deslizar. Tip não consegue entender o que está acontecendo. Uma avalanche de areia enterrou todo o seu bando ainda vivo. Seus instintos dizem que é melhor fugir. Mais uma vez, Tip tem de se virar. Só que ela não está sozinha. A cria de Tip é mais do que uma família. Em breve, estes filhotes vão se tornar adultos. Com a orientação de sua mãe, formarão um novo bando e vão se tornar alguns dos mais fantásticos predadores que já passaram pelo planeta dos dinossauros. Na história dos achados arqueológicos, esse abraço mortal de um Velociraptor com um Protoceratops é considerado uma das maiores descobertas de todos os tempos. Os paleontólogos nunca encontraram nada parecido. A vida destes animais foi interrompida de repente. O Velociraptor enfiou sua garra mortal nas entranhas do Protoceratops, enquanto que o Protoceratops agarrou o braço do predador com a mandíbula. Até essa descoberta ser feita, as evidências de que o Velociraptor caçava os Protoceratops eram apenas circunstanciais, marcas de dente do carnívoro nos ossos da sua presa. Os dinossauros guerreiros forneceram as mais fortes evidências, mas, enquanto o mistério é resolvido, um outro aparece. Que fenômeno da natureza preservou esse fóssil raro? Antes de se tornarem fósseis, a maior parte dos ossos fica exposta à corrosão pelo vento e pela água, ou são destruídos por outros animais.
Os dinossauros guerreiros não mostram esse desgaste, sugerindo que eles foram sepultados repentinamente. Mas como? O registro do fóssil sugere que as dunas cretáceas do deserto de Gobi eram estabilizadas pelas plantas que brotaram acima de uma camada de cálcio. Mas nada que é construído na areia dura para sempre. Tempestades torrenciais com alguns séculos de intervalo entre si devastaram o Gobi. A chuva infiltrava pela areia até se depositar na camada de cálcio. Então, como se fosse uma enxurrada de lama, a camada superior inteira acabou cedendo e, num segundo, predador e presa ficaram soterrados por toneladas de areia. O fóssil congelou para sempre num instante do tempo. Versão brasileira Vox Mundi.